Ok, então essa parte 2 da aula 8, nós vamos ver um programa, né, de aplicação de várias daquelas funções intrínsecas para manipulação de caracteres e também nós vamos usar aqui subcadeias de caracteres, né, com alguns recursos de estruturas de controle que nós já vimos antes. Então aqui o programa é o seguinte, esse programa ele tem lá nas notas, eu fiz algumas pequenas modificações aqui, mas o autor do programa original é o autor das notas, eu fiz apenas algumas modificações aqui. Então, na realidade o programa, então o que ele vai fazer? Eu vou entrar com uma cadeia de caracteres, que é uma frase, e aí eu vou verificar o tamanho da cadeia de caracteres, contar quantos caracteres tem, e eu vou fazer um loop em que eu vou ler um a um dos caracteres e todos aqueles que forem letras minúsculas vão ser substituídas por maiúsculas. Tá? O que a gente vai utilizar é uma propriedade que nós vamos ver aqui no apêndice A das notas, tá? Que é o seguinte, nas notas de vocês, no apêndice A, vocês vão ver lá o seguinte, as letras minúsculas estão aqui, cada uma delas tem um número na tabela ASCII, aqui começa o A em 97, né? E vai até Z aqui em sequência, né? E as letras correspondentes, maiúsculas, elas são 32 unidades menor do que esse aqui. Então, 98, 66, 99, 67. Então, cada letra minúscula, o número ASCII da letra correspondente maiúscula é 32. Então, nós vamos usar uma função intrínseca que ela vai ler o caractere e aí, se esse caractere ele for entre A e Z, inclusive, A e Z, inclusive, o que ele vai fazer? Ele vai substituir por um caractere maiúsculo, como? Então, vai pegar essa letra minúscula, identificar qual é o número ASCII dela, diminuir 32 e substituir na posição pelo caractere ASCII correspondente à letra maiúscula. Tá? Então, nós vamos seguir aqui no programa e vocês vão ver como é que isso é feito. Então, vamos lá. O programa é conversão min-my. Para a conversão de caracteres de uma cadeia de minúsculo para maiúsculo, usa o fato da diferença de numeração ASCII ser fixa em 32 unidades entre letras maiúsculas e minúsculas. Né? Então, aqui está o preâmbulo. Nós vamos usar variáveis inteiras. Nós vamos utilizar cadlen, que é o tamanho da cadeia de caracteres, ou seja, nós vamos contar quantos caracteres tem na nossa cadeia. E é o contador auxiliar, que é do loop que a gente vai fazer, vai correr cada um dos caracteres e verificar se está entre A e Z minúsculo. E vou ter duas cadeias de caracteres, uma é K de carim, que é a cadeia de caracteres de entrada, que é a frase que eu vou entrar, tá, no programa. E K de carout é a saída, é a variável que vai armazenar a cadeia de caracteres já transformado de minúsculo para maiúsculo. Tá? Então aqui implicit none. Então, integer a gente vai declarar cadlen i1, e character len igual a 80. Então, aqui no caso, eu arbitrei que o número máximo de caracteres que eu posso ter é 80 na frase, mas pode fazer com quantos quiser. E as duas, K de carim e K de carout. Tá? Então, vou pedir a cadeia caracteres na entrada, e aqui eu vou usar aquele recurso do Advanced No, só para a gente ver que esteticamente ele fica bonitinho. Ele não é essencial, mas é bonitinho. O que vai acontecer? Vai escrever no monitor com esse format 10 aqui, ó, 10 format A. Então vocês lembram que quando eu uso format A sem um número aqui, eu deixo para o compilador para ele apresentar do tamanho exato da minha cadeia de caracteres. Né? Então, quando eu estou especificando, eu ponho um número. Pode ser A10, A13, A20, seja lá o que for. Eu ponho A, o que vai fazer? O compilador ele vai lá e vai ajustar naquele tamanho. Isso aqui só vale para formatação. Tá? Então, Advanced No, então o que vai acontecer? Ele vai imprimir no monitor isso aqui, ó, entre sentença, número máximo de 80 caracteres, 2 pontos, e o prompt vai ficar aqui, ó. Ao invés de ele pular para a próxima linha, vai ficar aqui esperando que eu entre a frase. Tá? Aí,
Então, isso aqui, o read, então eu vou digitar a frase, vou dar enter, e ele vai ler com esse formato, o mesmo formato. Então, olha só, o mesmo label eu estou utilizando para dois comandos write e um comando read. Então, isso facilita, eu não tenho que entrar o formato várias vezes aqui. Então, ele vai ler e imediatamente após ele vai escrever para eu ter certeza que a frase foi colocada corretamente. Tá? E aí ele vai fazer, remove espaços no final, branco no final da sentença e determina o comprimento da cadeia de caracteres. Então, eu vou, propositalmente, vou deixar vários espaços no final da cadeia de caracteres, mas ele vai ler só efetivamente onde eu tenho valores, símbolos, melhor dizendo, que sejam diferentes de espaço. Tá? Então ele vai retirar e eu vou correr o loop só onde tem efetivamente símbolos diferentes de espaço. Aí eu vou fazer aqui, eu vou pegar a minha variável de entrada, vou aplicar a função trim, que é o que? Retirar os espaços do final, e vou usar a len, que vai contar quantos caracteres tem nessa cadeia, e o que eu retirei o espaço final. Eu podia usar aqui o len trim, né? Só que no caso, eu preferi fazer dessa forma, porque só para mostrar para vocês que eu posso usar essas funções aninhadas. Ou seja, eu pego o cadcarim, aplico a função trim, o resultado dela já é o argumento de entrada para len. Tá? É só para mostrar. Eu podia usar len trim, mas eu quis mostrar assim, eu posso usar essas funções aninhadas. Tá? Aí eu vou escrever, né, o tamanho da cadeia de caracteres que eu entrei. Tá? Então, o número das posições que são efetivamente diferentes de espaço. Aí vem o loop para conversão de minúsculas e maiúsculas. Então, eu vou inicializar a variável de saída. Então, eu vou pegar k de carout e eu vou carregar com o valor de k de carim, sem os espaços no final. Tá? Então, eu vou carregar isso. E aí, por que eu vou fazer isso? É porque eu já vou ficar na variável de saída com a cadeia com os maiúsculos e minúsculos. À medida que eu for lendo na cadeia de caracteres de entrada e eu identificar que tem uma letra minúscula, eu troco ela por maiúscula já na variável de saída. Eu já vou substituindo lá. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um loop aqui do i igual a 1 a k de len. Então, é um loop controlado por contador. Do i igual a 1 até k de len. Então, desde o primeiro caractere até o último, em que eu já retirei os espaços no final. Lê cada um e atualiza na cadeia de saída. Então, ó, se aí, ó, eu estou usando uma substring que ela vai ter o valor de um caractere só. Ou seja, vai ser, por exemplo, quando i igual a 1, vai ser em k de carim, ele vai pegar do caractere 1 a 1, ou seja, o primeiro caractere. Depois, no próxima posição do loop 2, vai ser do 2 ao 2, 3 a 3, ou seja, eu estou lendo caractere por caractere. E aí ele vai fazer cada um dos caracteres, se for maior ou igual a minúsculo, ou menor ou igual a z minúsculo, eu sei que as letras minúsculas estão em sequência, então eu estou garantindo aqui que é uma letra minúscula. Se, olha só, eu não preciso aqui pegar o número da ASCII para fazer essa operação de maior ou menor. Eu posso usar um operador relacional com uma letra, né? Um símbolo, qualquer, melhor dizendo. Né? Então, se for entre A e Z, o que ele vai fazer? Então, vamos de dentro para fora aqui. Ó. Ele vai pegar esse símbolo específico que eu estou tratando aqui. Vou usar a função iachar, que é o quê? Ela retorna um número da tabela ASCII correspondente a esse caractere. Retornou esse número, é um número inteiro. Vou diminuir 32, olha aqui, ó, inteiro também. Que é o quê? Se for uma letra minúscula, eu pego o número, começa lá, acho que em 97, né?
A minúscula, depois de 98, etc. Tiro o 32, e aí tem um número inteiro aqui que corresponde agora a um número ASCII, e aí eu vou usar a função achar, que ela vai fazer o quê? Retornar o caractere que corresponde a esse número, que é a letra maiúscula correspondente a essa letra minúscula. E aí eu vou fazer o quê? Vou substituir na mesma posição, só que na variável de saída K de carout. Ou seja, se for algum caractere que não está entre A e Z minúsculo, ele não vai fazer nada disso, vai pular, vai continuar no loop. Encontrou um na cadeia de entrada, troca na cadeia de saída. Tá? É o end if e o end do aqui, então eu vou correr toda a minha cadeia de caracteres e eu vou apresentar o resultado. Então, eu vou apresentar o resultado como? Eu vou escrever no monitor, usando o formato que vai ser adequado pelo compilador, né? Ou a cadeia de saída com o trim, né? Porque eu não precisaria fazer isso, porque ela já sofreu o trim aqui, né? Já carregou, mas eu coloquei só por... é indiferente, eu poderia ou não utilizar o trim aqui, tá? Então vamos lá, vamos compilar, linkar então, e vamos executar. Então, vou entrar com a minha sentença aqui. Eu não preciso entrar com ela entre aspas, eu posso entrar só com as letras. Então, vamos lá. Este é um teste de programa em EAMB 7029, aula 8, com cadeia de caracteres. Eu vou dar alguns espaços aqui. Então, então aqui ele repete, né? Este está errado aqui, seria teste de programa em AMP 79 com cadeia de caracteres, comprimento 73, tá? E aqui, ele vê onde era minúsculo, ele trocou por maiúsculo, os números não foram metidos, o símbolo não foram mexidos, já aula 8 aqui ele só trocou, com cadeia de caracteres retornou com todas as conversões, ok? Então é um programa, o mérito é do autor lá da nota, é bem engenhoso. Então assim, isso é um processamento de texto, né? O Fortran não foi feito para isso, o Fortran foi feito para fazer conta. Mas coisas simples assim, às vezes interessam, nós vamos ver mais para frente, quando a gente tem que atribuir nomes a vários arquivos, a gente pode usar algumas dessas funções de caracteres para atribuir nome, concatenação, etc. É interessante, a gente vai ver que manipulações simples só para ajudar a gente na funcionalidade de um programa, o Fortran ele tem alguns recursos que são interessantes, ok? Então, isso encerra a nossa parte 2 da aula número 8.